Abençoados com todas as bênçãos, graça e paz da parte daquele que morreu, ressuscitou e hoje habita no nosso espírito, aqui na nossa mente, naquele que já é o nosso melhor dia. A nossa oração por você, por mim, por nós, que hoje seja um ótimo dia, que hoje já seja o nosso melhor dia. Ontem já foi, não se pode mais fazer nada. Amanhã pertence ao nosso Pai, pertence ao nosso Deus. Nós oramos, declaramos, mas pertence a Ele. O dia que Ele nos deu é o dia de hoje, tá bom? Seja bem-vindo todos, você de qualquer parte aí do mundo, onde você estiver. Muito obrigado pela sua participação. Desde já, muito obrigado. Me sinto honrado, agradecido por você estar aí me acompanhando. E para você que não me conhece, de repente está chegando aqui há pouco tempo, né, ao vivo ou pela gravação, o meu nome é Neilton Cardoso. E falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, abençoada por Deus e bonita por natureza do Brasil. Bom, e o nosso assunto, mais ou menos às meia horas que nós vamos tratar aqui, o nosso assunto é o Evangelho da incircuncisão. Não confunda com o Evangelho da circuncisão. O que nós vamos falar é o Evangelho que foi revelado por Deus, única e exclusivamente ao apóstolo Paulo, e escrito em 14 cartas, de Romanos até Hebreus. E o tema de hoje, nós vamos falar aqui daqui a pouquinho, o anticristo e a volta de Jesus. Já estamos falando, tá bom? Por favor, nos ajude a fazer a palavra correr e ser glorificada. De que maneira? Compartilhando a mensagem. Compartilhe a mensagem com seus amigos, nos seus grupos. E, se for possível também, se inscreva no nosso canal lá do YouTube. É importante também para que a palavra corra e seja glorificada, tá bom? O nosso canal é canal Abençoados com Todas as Bênçãos, Neilton Cardoso. Dê um like, deixe seu comentário, acione o sininho das notificações para que a palavra corra e seja glorificada. Muito obrigado pela sua audiência, você que está ao vivo nesse momento. Abençoada Lina Santos, lá de Cuiabá, um abraço para você, muito obrigado pela sua participação. Meu amigo, meu companheiro da verdade, Dino Sani, ele ontem usou essa expressão e eu gostei muito, não é isso? Sabe que você também, abençoado, é um companheiro da verdade, abençoado Dino Sani, que está aí divulgando essa palavra, bota a cara aí na frente mesmo e fala a verdade, doa quem doer, que nós gostamos do bonito, mas primeiro a verdade, falamos a verdade a respeito do Evangelho da graça de Deus, tá bom? Muito obrigado a você que está aí. Eu não consigo ler o nome de todos porque por uma deficiência aqui, que eu não consigo ainda, mas estamos já corrigindo essa debilidade. Muito obrigado pela sua audiência. Declaro os olhos do seu entendimento iluminados por Deus para que você entenda, porque nós sempre falamos aqui, o Evangelho da graça, o Evangelho da incircuncisão, não é algo que você tem que chegar para fazer. Não, você tem que chegar, entender, compreender. Aí depois você vê o que se faz. Mas o Evangelho é da mente. Jesus falou, né, que o reino é espiritual, não é visível. Não é alguma coisa que você tem que ver, não, eu estou aqui, estou fazendo. Não, entender. O apóstolo Paulo escrevendo a Roma, no capítulo 12, não é isso? Ele diz, olha, rogo-vos, pois, pelo um culto racional, com raciocínio, com entendimento. E esse é o nosso trabalho aqui. Falar para que Deus, o próprio Deus, ilumine os olhos do seu entendimento. Tá bom? Então vamos dar início aqui. Muito obrigado a todos que estão aí participando, que já estão aí ao vivo. Muito obrigado. E diz assim, ó, o anticristo, o tema de hoje, o anticristo e a volta de Jesus. Vamos ler aqui, segunda carta que o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, escreveu à igreja de Tessalônica, não é isso? Bem antes, alguns anos antes do ano 70, é bom que você entenda isso, que a religião, ela quer jogar tudo para o futuro, né? O Apocalipse, as cartas de Paulo, tudo para tirar o efeito, né? A veracidade que existe no ano 70, que foi a volta de Jesus, a destruição ali de Jerusalém, a derrubada do templo. Eles querem jogar tudo para o futuro, mas pesquise, abençoado.
olhe com carinho, veja as coisas, leia, estude, senão você vai ser enganado. Então vamos ler aqui, ó, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7 e verso 8, que diz assim, ó, vamos ler aqui com bastante carinho. Porque, veja bem, porque, diz o apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, porque já o mistério da injustiça já opera. Somente há um que agora, diz o apóstolo Paulo, resiste até que do meio seja tirado. O verso 8 diz assim, ó, e então será revelado o iníquo, a quem o próprio Deus, desfará pelo assopro de sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, abençoados, veja bem, existe aí na Bíblia, e falado até com uma certa verdade pela religião, por incrível que pareça, algumas situações que envolvem a volta de Jesus. Quando nós falamos a respeito da volta de Jesus lá na religião, e nós mesmos aqui, existem algumas coisas que envolvem essa volta, que a Bíblia diz que aconteceriam no mesmo tempo, aconteceriam da mesma época, no mesmo momento da volta de Jesus. Algumas coisas, como por exemplo, a grande tribulação, né? Quando se fala da volta de Jesus, todo mundo logo lembra da grande tribulação que Jesus falou em Mateus 24, versículo 21, que aconteceria, que não aconteceu antes e não aconteceria depois, seria naquele momento. O templo de Jerusalém também caído, quando falamos da volta de Jesus, também se fala a respeito dessa queda que Jesus falou lá em Mateus, no capítulo 24, agora no verso 2, que o templo iria cair, não ficaria pedra sobre pedra. Também falamos a respeito de perseguições à igreja, quando nós falamos da volta de Jesus, não é isso? Também lembramos que os santos seriam perseguidos, guerras, rumores de guerras, tudo aí relatado. O apóstolo Paulo, ele escrevendo a Corinto, a primeira carta, no capítulo 15, no versículo 52, ele fala a respeito da ressurreição dos mortos quanto à vinda de Jesus. Que quando Jesus voltar, haveria a ressurreição dos mortos. São coisas que nos lembram, tudo envolvendo, fazendo parte desse momento, a volta de Jesus. E detalhe, não se pode separar. Não se pode separar, não. Os mortos ressuscitam hoje e Jesus volta daqui a 2000 anos. Ou então o templo já caiu, né, e Jesus só vai voltar daqui a não se sabe quando. Então são coisas que não se pode separar. Se uma aconteceu, abençoado, automaticamente, porque faz parte do mesmo pacote, da mesma consequência, também tem que ter acontecido junto. E há um personagem, vamos falar aqui hoje a respeito de um personagem que faz parte desse evento, que faz parte desse momento, e que vem provar, o nosso trabalho aqui, não é isso? Te mostrar evidências escritas que a volta de Jesus aconteceu no primeiro século da era cristã. Existe um personagem que nós vamos falar aqui, que é o Anticristo. O Anticristo é o personagem e que foi relatado pelo apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica. O apóstolo Paulo, a segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 7 e o verso 8 que nós lemos, diz aqui a respeito do Anticristo. O Anticristo já apareceu no primeiro século, na volta de Jesus. É isso que nós estamos aqui falando para você. E o apóstolo Paulo, ele explica para a igreja de Tessalônica que seria para um futuro próximo, mas no fim daquele século. É isso que a religião não recebe, é isso que a religião não crê, não prega, joga para frente, separa uma coisa da outra, separa a destruição do templo com a volta de Jesus, separa a grande tribulação. Então, a grande tribulação, o negócio é tão confuso, né, que nem sabe se vai ser antes, vai ser durante, vai ser depois, mas separa uma coisa da outra. Olha,
Leia, abençoada, leia aí o escrito que o apóstolo Paulo disse aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no verso 7 e no verso 8. Ele diz, ó, o mistério da injustiça já opera. Olha o que ele está falando, já, no tempo dele, no presente deles, no século deles. Ele não está usando aqui o verbo, quem sabe daqui 2000 anos, ainda vai acontecer. Não é isso que ele está falando para a igreja de Tessalônica, nesse diálogo que ele teve, nessa carta que ele escreveu aos Tessalonicenses. Ele fala, o mistério da injustiça já opera. Já opera, ele está falando aqui, está acontecendo nesse momento o mistério da injustiça, já opera. Uma carta que foi escrita para a igreja de Tessalonicenses. Então, veja bem, se a carta foi escrita para eles, abençoado, a expectativa era deles. A carta, Paulo escrevendo para eles estavam naquela expectativa, né, que estava acontecendo algumas coisas ali no meio deles, e Paulo então escrevendo para eles, para dar ânimo àqueles abençoados. O apóstolo Paulo avisando que a volta de Cristo era para próximo. Olha, e veja bem, pois o anticristo já operava. Não existe, olha só, não existe nenhum apóstolo aqui. Já falamos isso aqui várias vezes, repetimos sempre as mesmas coisas. Não existe nenhum apóstolo que diga que a volta de Jesus seria assim, muito, muito para frente, para um futuro desconhecido, para um futuro que ninguém tem ideia quando vai ser, como ensina a religião. A religião ensina que a volta de Jesus é para um futuro que, não sei, pode ser antes que eu termine aqui essa mensagem aqui, ou pode ser daqui a 5.000 anos, mais de 2.000 anos, é o que diz a religião. A religião, ela não respeita o tempo. Esse que é o grande problema. Aí é que está a grande mentira. Eu, quando estava lá, não é isso? Também falava dessa mesma maneira, quando não tinha esse entendimento, também falava que o breve ainda viria. Está breve. E Paulo lá falou, Jesus falou, os apóstolos falaram também, todos eles falaram, é breve, é para já. E se passaram 2.000 anos e eu continuei falando, é para breve. Não é, abençoado, não é. Olha, era para breve a volta de Jesus, mas breve para eles lá do primeiro século. Para eles lá do primeiro século, não para nós. Hoje, veja bem, hoje para nós aqui é passado, já passou, já aconteceu. E nós estamos aqui sempre falando isso porque está escrito. Então, vamos ver aqui, vamos aqui, nosso tempo aqui não é muito, veja aqui, veja aqui a explicação dada aqui pelo apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica. Acompanhe, vamos ler aqui um trecho dessa carta, porque essa carta foi escrita, ela tinha uma direção. A igreja de Tessalônica. Paulo estava explicando ali para os abençoados, porque havia alguns ali, uns rumores falando que Jesus já havia voltado e estava não sei o que, e Paulo explicando o que estava acontecendo. Então vamos ler aqui, no verso 1, capítulo 2, verso 1, que diz assim: olha, irmãos, veja aqui o que diz o apóstolo Paulo, o assunto aqui da carta. Olha, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com eles, a nossa reunião com eles. Então, o assunto aqui dessa carta, desse capítulo todo aqui, do verso 1 até o verso 17, o assunto aqui era a volta de Jesus. A volta de Jesus, o assunto aqui era esse, a volta de Jesus. E ele diz, Paulo falando a dele, se incluindo ele e a igreja de Tessalônica, a nossa reunião com ele, com o nosso Senhor, ele falando que ele iria haver uma reunião, Paulo se incluindo nessa expectativa, mesmo ele não ter alcançado, ele morreu antes do ano 70, mas ele se incluiu nessa expectativa, porque ele sabia, ele estava certo que a volta de Jesus era para aquela geração, e estava próximo, pois Paulo estava próximo, ele falava que estava próximo à volta de Jesus. Não era assim um futuro distante, quando eles falavam, próximo. Não, nós batemos muito com o martelo nesse ponto, porque é uma coisa até, me perdoe, até ridícula, né? Uma coisa que, olha, é próximo, hein? Tem um negócio aqui para você, próximo está chegando.
E passa uma geração, 2, 100 gerações e não chega. Ele disse, não era para o futuro distante, seria naquela geração, mas na geração deles, anunciada pelo próprio Jesus. O próprio Jesus anunciou, vai ser nesta geração. O verso 2, leia aqui o verso 2, por favor, diz assim, ó, que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Não movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, espírito com E minúsculo, um comportamento, quer por palavra, uma outra pregação, quer por epístola, uma outra carta, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Olha, e que entendimento era esse que Paulo falou? Era a volta de Jesus e estava próxima. Paulo falou, não se perturbe, não se deixe mudar o seu pensamento, porque a volta de Jesus está próxima. Não tinha acontecido, ainda não tinha acontecido, mas era próximo. O verso 3, veja o que diz aqui o verso 3. Ninguém de maneira alguma vos engane. Não te engane, não se deixe enganar, abençoado, porque não será assim, sem que antes, olha, primeiro antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição. O apóstolo Paulo, ele condicionou a volta de Jesus com o aparecimento do anticristo. Ele falou, Jesus vai voltar breve, mas primeiro o anticristo, ele vai aparecer. Seria no mesmo tempo, na mesma geração. Na mesma geração, não seria assim, o anticristo aqui hoje, não, seria na mesma geração. O verso 4, ele diz assim, o qual se opõe o anticristo, se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, e mais, de maneira que se assentará como Deus no templo de Deus, que querendo parecer Deus. Então, olha o que ele diz, um homem que iria ocupar o templo de Deus como se fosse Deus, querendo ocupar o lugar de Deus, querendo ocupar. O próprio Jesus, lá no capítulo 24 de Mateus, Jesus de Nazaré disse, quando virdes a abominação e a desolação ocupar o lugar santo, o templo de Deus. Então seria esse momento. Paulo, no verso 5, vamos ler aqui o verso 5. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Olha, Paulo já havia falado esse assunto para a igreja de Tessalônica, assim como nós falamos sempre, estamos sempre falando, toda semana estamos falando, o abençoado Dino fala toda semana, o abençoado Orlando fala toda semana, eu falo aqui toda semana. Paulo também já havia falado com aqueles abençoados de Tessalônica, esse assunto lá na primeira carta, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 1 e verso 2. Aí você leia aí com carinho, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 1 e verso 2. Eles já conheciam as palavras de Jesus de Nazaré e dos profetas, de Mateus 24 e 34, quando Jesus falou, não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. E Jesus voltaria como o ladrão da noite. Eles já conheciam essas palavras de Jesus de Nazaré. Paulo já havia explicado para ele todas essas coisas. E o verso 6 diz assim, e agora vós sabeis que o que o detém para que o seu próprio tempo seja manifestado. No próprio tempo, abençoado, havia um tempo para isso acontecer naquela geração. A religião, o problema da religião, abençoado, é que não respeita esse tempo. Não respeita. Eles leem, como nós fazíamos, não é isso? Lê aqui e pega aquela frase que era para aqueles abençoados e coloca aqui no nosso presente. Não, abençoado, é o presente deles. A religião não respeita esse tempo que foi escrito, não existe esse respeito. Não é para hoje, foi para eles, lá no primeiro século. Aconteceu para eles. E nós lemos aqui o verso 7, vamos ler aqui mais uma vez. Porque já o mistério da injustiça opera. Leia, abençoado, o tempo do verbo. O mistério da injustiça opera. Já estava acontecendo no tempo de Paulo, quando Paulo escreveu essa carta aqui lá para os Tessalonicenses. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Fica muito claro, abençoado. Fica muito claro. Já opera. O verbo está no presente deles.
de quem escreveu essa carta. E quem foi que escreveu? Fui eu? Foi você? Não, foi o apóstolo Paulo. Lá o verbo está no presente deles, no tempo da carta. Quando a carta foi escrita, veja bem, quando Paulo escreveu essa carta aqui para a igreja de Tessalônica, por Paulo, o mistério da injustiça operava, estava operando. Ele diz aqui, o mistério da injustiça opera, não é que vai acontecer, já está acontecendo. Apostasia já estava acontecendo, homem do pecado e o filho da perdição já operam. Essa carta foi escrita por Paulo a Tessalônica, avisando aos irmãos daquela época que já acontecia. Tudo acontecendo naquele tempo presente. É importante, abençoado, é importante você entender, ler o que está escrito dentro do tempo. Você não pode pegar uma notícia que foi dada naquela época e trazer para cá. Paulo disse, está acontecendo agora. E você vai pegar esse verso e vai falar, olha, está acontecendo hoje. Paulo disse aqui que o mistério já está acontecendo hoje. Não, abençoado, não é isso. E quando ele falou que opera, era lá, no tempo deles. E a volta de Jesus era para breve, lá junto com aquela manifestação. Paulo escreve, está acontecendo a operação da apostasia, o homem do pecado e o filho da perdição. Muito claro isso, abençoado, muito claro. E nós estamos aqui falando 1, 2, 3, 4, 5, quantas vezes for preciso. É necessário que você entenda, porque senão você vai ser enganado. Muitas as pessoas me perguntaram assim, acho que já até falei aqui, por que nós insistimos aqui em estar falando sempre as mesmas coisas, sempre falando o mesmo. Abençoado, porque nós fomos enganados por muitos anos, por muito tempo. E quando nós descobrimos aqui a verdade, que Deus mesmo clareou a nossa mente, que nós ouvimos, a abençoada chegou para mim e falou assim, olha, você é abençoado. O que é isso? Aí aquela palavra aqui, né, que é o poder de Deus, o Paulo fala que o Evangelho é o poder de Deus, e aquela palavra penetrou aqui na minha mente, o que é isso? Aí comecei, né, e Deus foi começando a trabalhar, o nosso entendimento foi mudando, e nós entendemos, porque alguém chegou e falou. Por isso que nós clamamos aí, chamamos os abençoados, vamos falar dessa palavra, vamos anunciar essa palavra, para que os nossos irmãos que estão lá nessa mentira, olhando para o céu, esperando Jesus de voltar nas nuvens, caiam na realidade, que é o Evangelho da Graça, que entendam que o próprio Deus é que consumou todas as coisas. Isso aqui não foi consumado por um homem, por um rei, por um profeta, não, abençoado. O próprio Deus, ele anunciou, explicou, falou e consumou todas as coisas. Isso é tão claro na Bíblia, e algumas pessoas dizem assim, não, mas vocês, isso aí foi só Paulo que falou. Não, abençoado, olha, vamos para você entender que não foi só Paulo, vamos ler aqui um verso, a primeira carta que o apóstolo João, lembra do apóstolo João? Ele escreveu, a primeira carta de João, capítulo 4, verso 3. Olha o que ele diz, primeira carta de João, vamos ler aqui, pegue a sua Bíblia, por favor, no capítulo 4, no verso 3, olha que diz, o que o João falou a respeito do anticristo. Veja se não é a mesma coisa que Paulo escreveu para a igreja de Tessalônica. Olha só, 4:3. E todo espírito com E minúsculo, que é um comportamento, uma maneira de falar, diz assim, que não confessa, que não fala que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Então, se alguém fala, não, Jesus não veio de Deus, então não é de Deus. E mais, diz assim, mas este olha o que diz João, o apóstolo João, veja o que ele diz aqui, é o espírito do anticristo. Mas aí as pessoas falam assim, não, tudo bem, mas isso é para o nosso tempo, olha só, veja o que disse o apóstolo João, do qual já ouvistes que há de vir, né? Os irmãos lá do tempo de João já tinham ouvido que o anticristo viria, e ele diz mais assim, e eis que está já no mundo.
Então, o João deixa bem claro, falando aqui do anticristo, ele diz, eis que já está no mundo, não é que vai ser daqui a 2000 anos, não é que vai acontecer mais lá na frente. João deixa bem claro que o anticristo, da mesma maneira que Paulo explicou para a igreja de Tessalônica, que o mistério da iniquidade já operava, João, na sua primeira carta, ele diz, o anticristo já está no mundo, lá no tempo lá deles, lá no primeiro século. Não seria alguma coisa para o futuro, como diz a religião, estão esperando um homem, aí, sempre quando aparece um abençoado aí muito famoso, muito poderoso, quando faz assim alguma coisa muito grandiosa, principalmente uma catástrofe, né, que faz alguma coisa surpreendente, esse aí pode ser o anticristo, né? O Papa, o Papa então que sofre muito com isso, né? São vários candidatos aí, já muitos passaram e não aconteceu nada, abençoado. E não vai acontecer, sabe por quê? Porque essa manifestação de anticristo foi lá para o primeiro século, lá antes da volta de Jesus, porque seria na mesma época, no mesmo tempo. O anticristo não é um acontecimento para o nosso presente, e muito menos para o nosso futuro. Não, abençoado, de maneira nenhuma. Não fique temeroso quando se diz, olha, o anticristo aí, e meia. Olha, isso não é para o nosso tempo. Eu me lembro do meu tempo de garoto, né, quando antes de chegar o ano 2000, né, que era aquela temeridade, olha, o ano 2000 chegará, mas de 2000 não passará, porque o anticristo vai se manifestar, e as grandes pregações, né, dos grandes teólogos, os teólogos que não sabem nada, não, porque Jesus está voltando, o anticristo. Agora essa catástrofe que hoje aqui no Brasil, né, na nossa região sul, que foi uma coisa assim muito triste, e muitos já falavam, olha, Jesus está voltando. Tem até uma frase aí muito, como diria uma tia minha, né, seria hilário se não fosse uma tragédia, né? Eles falam, olha, você pode não acreditar, mas eu tenho que te avisar, Jesus está voltando. É mentira, abençoado, isso é mentira. Ele não vai voltar, ele já voltou. Vamos repetir, Jesus já voltou. Quando? Lá na manifestação, quando Paulo falou, quando João falou que o anticristo já estava no mundo, e o próprio Jesus falou, não passará esta geração. O anticristo não é um acontecimento, vamos repetir, não é um acontecimento para o nosso presente, que vai acontecer nos nossos dias, aqui na nossa época, não, nada disso, ou para o nosso futuro, quem sabe, se não for na minha geração, vai ser na geração do meu filho ou do meu neto. Não vai ser, não vai ser. Anticristo está no nosso passado. Já aconteceu lá, o João fala aqui, vamos ler aqui, olha, mais uma vez ele diz aqui, eis que está no mundo, falando aqui do anticristo, o mesmo que disse o apóstolo Paulo. E veja bem, abençoado, quando você entende, olha, isso aqui que é o segredo aqui é esse. Quando você entender, você compreender, quando você entende o que Paulo disse, já opera, diz que o homem da iniquidade, o anticristo, já opera no presente deles, e o que João disse, já está no mundo, não vai ser para o futuro, já está, e que o tempo foi o presente de Paulo, e foi o presente de João. Quando você entende isso, então você vai entender que Jesus já voltou e que tudo já foi consumado. Tudo já foi consumado. Por quê? Porque a pessoa não poderia, veja bem, uma verdade, não poderia de maneira nenhuma o anticristo aparecer lá no primeiro século e Jesus até o século 21 ainda não voltou. Isso não faz sentido, abençoado. Porque Paulo deixa bem claro, e temos aqui outras evidências escritas, que o anticristo se manifestou lá. Mas no nosso tempo aqui já não permite, então nós vamos cada semana falando um pouco. E fique só com essas duas aqui de Paulo e de João. Diz que o anticristo já estava no mundo, já estava operando. E quando você entende isso, porque não se pode separar. Olha, o anticristo tá bom, já aconteceu. E Jesus não voltou? Não pode isso, abençoado. Ou Paulo, veja bem, ou Paulo e João mentiram ao escrever,
já opera, já está no mundo, falando aí do anticristo, ou a religião mente quando diz que Jesus ainda vai voltar. Das duas umas, porque essas duas verdades não podem andar juntas. Ou o anticristo, ou o anticristo ainda não veio, não aconteceu, Paulo e João mentiram, ou então a religião está mentindo. Eu creio, abençoado, eu creio no que está escrito. Eu creio no que está escrito, no Evangelho da incircuncisão. É nisso que nós cremos. Gálatas capítulo 1, verso 9, vamos ler aqui. Nós gostamos muito, nos faz bem ler a verdade aqui. Gálatas capítulo 1, o apóstolo Paulo escrevendo a igreja de Galácia, o mesmo que disse que já operava, que o homem da iniquidade já operava. Gálatas capítulo 1, verso 9, ele fala assim, ó, assim como já vos dissemos, agora de novo também. Paulo sempre repetia as mesmas coisas, né? É por isso que nós repetimos sempre também. De novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, uma outra palavra, uma outra doutrina, além do que já recebestes, seja anátema. Se alguém falar para você que Jesus ainda vai voltar, diferente do que o Evangelho ensina, da incircuncisão ensina, é anátema, abençoado, é maldição, não serve para nós. Se falar ainda vai acontecer, o anticristo vai acontecer, se é anátema, não vai, porque nós lemos aqui, Paulo falando, João falando, que já aconteceu. O anticristo já se revelou, e Cristo já voltou no primeiro século da era cristã, já voltou, já aconteceu. Isso é uma evidência escrita. Assim como aconteceu já a grande tribulação, já aconteceu, o próprio Jesus falou, não aconteceu nada parecido nem antes e nem depois do que vai acontecer agora na minha volta, quando tudo for consumado. A destruição do templo de Jerusalém também já aconteceu há mais de 2000 anos, lá quando Tito invadiu lá o exército de Roma e acabou com tudo. Tudo já aconteceu. A religião, a teologia, eles mantêm a manifestação do anticristo para acontecer ainda, para manter também a volta de Jesus para o futuro. Não, o anticristo não veio ainda, porque quando ele acontecer, Jesus vai voltar. Então, eles mantendo o anticristo para o futuro, eles também mantêm Jesus lá nas nuvens, está lá, ainda está lá, está à porta esperando o momento certo de entrar. Não, isso não é verdade, abençoado. Pois teria que ser na mesma geração a aparição do anticristo e a volta de Jesus, tudo na mesma geração. A teologia mente, a teologia está mentindo, é uma religião mentirosa, por mais de 2000 anos, que a religião está aí mentindo para o mundo, mentiu para o meu avô, mentiu para o meu pai e mentiu para você. Olha, Mateus 24, 34, que nós falamos aqui tanto, olha, vamos lá, vamos ler aqui Mateus, olha aqui de Mateus 24, 34, em verdade vos digo, palavras de Jesus de Nazaré, na verdade eu vos digo que não passará esta geração, a geração deles lá, a geração deles. Tem uns teólogos aí que mudaram até geração, geração não é um espaço de 40 anos, não, geração olha, não passará essa geração sem que todas, inclui também o homem da iniquidade, todas, o anticristo, inclui todas as coisas, sem que todas essas coisas aconteçam. Quando foi, olha, seja sincero, eu tenho 35 anos aí um pouquinho mais de 35 anos de experiência aí na religião. Quando foi que a religião te ensinou isso? Te falou, não, olha, não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Não, de maneira nenhuma. Templo caindo, tribulação, Jesus voltando nas nuvens, mudança aí do pacto. Não passará, não passou, abençoado, daquela geração, sem que todas essas coisas aconteçam. Leia depois o capítulo todo de Mateus 24, que é muito importante, é muito bom. Quando foi que a religião ensinou isso para alguém? Quando foi que a religião falou alguma coisa a esse respeito? Não, nunca pulava direto do verso 34 para o verso 36, quando diz,
porém daquele dia, ora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem do Filho. Ó, todo mundo da religião conhece esse verso aqui, do verso 36. Mas saiba você que uma geração tem muitos dias e muitas horas. O dia e a hora daquela geração que iria acontecer, ninguém sabia, somente o Pai. Mas teria que ser naquela geração, na geração de Jesus, como realmente aconteceu. Como realmente aconteceu. Abençoados, veja bem, não existe um anticristo para os nossos dias. Não existe um anticristo para os nossos dias, nem para o nosso futuro. Não existe, não existe. Como também não existe Jesus voltando para nós. Olha, breve Jesus está voltando. Não, não existe isso para nós. Ele, Jesus de Nazaré, a manifestação, tudo o que aconteceu, já voltou no primeiro século da era cristã. Como ele mesmo falou, não passará esta geração. E as evidências estão aí escritas aí. Só você ler, pesquisar. Aconteceram na geração de Jesus de Nazaré, no ano 70. Abençoados, muito obrigado pela sua participação. Nós ficamos por aqui, abençoados com todas as bênçãos. Eu peço a você aí que compartilhe a mensagem, que participe comigo, me ajude aí nesse trabalho aí. Muito bom, que é fazer com que a palavra corra e seja glorificada. Compartilhe aí a mensagem e mais, se inscreva aí no nosso canal do YouTube. Você que está me assistindo aí pelo YouTube, por essa gravação, quando terminar aí você vai aí embaixo aí, acione aí, compartilhe, por favor, para que outros possam também ouvir, entender que Jesus já voltou, que perder esse medo do anticristo. Os abençoados, olha, eu principalmente tinha negócio de chip e botar o número na testa e que ninguém vai comprar, ninguém vai vender e aquela confusão toda, aquele medo, parecia até que Deus nem estava aí para a hora do Brasil. E não, abençoados, vamos anunciar essa palavra para que os nossos irmãos que estão lá presos no medo da religião sejam libertos, porque o Evangelho diz, foi para a liberdade que Cristo já nos libertou. Tá bom, abençoados? Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado a você que está aí ao vivo, muito obrigado por participar, muito pela honra que você está me dando. Até o próximo domingo, se Deus assim quiser, permitir, porque Ele é o dono da nossa vida, nós confessamos que aqui estaremos para falar a respeito do Evangelho da incircuncisão, o Evangelho da nossa salvação. Tá bom, abençoado? Um ótimo domingo a todos e até a próxima reunião.